Graça e paz, amém? Todo mundo bem? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar? Amém? Acredito que quando a gente está no lugar onde a presença de Deus é manifesta, não existe nada quebrado. Aquilo que está quebrado, ele é refeito. Não há nada faltando, porque quando nós encontramos a glória de Deus, nós somos preenchidos pela eternidade, pela divindade do Senhor, por aquilo que nós não acessamos aqui nessa terra. E nada fora do lugar, porque nós nos encontramos nele. Amém? Gente, para mim é uma alegria e uma honra estar aqui nessa manhã compartilhando uma palavra com vocês. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma palavra que tem queimado meu coração já tem um tempo. E olha que eu orei para mudar, viu? Nossa, mas eu falei, Senhor, não. Pega mais leve. Deixa eu mudar, Senhor. Me dá uma palavra mais assim. E o Senhor confirmou fortemente no meu coração, trazendo novamente essa indicação. Então nessa manhã eu quero falar com você sobre a jornada do homem segundo o coração de Deus. Mas antes disso, eu queria aqui fazer uma atenção aos irmãos. Eu estou com meu primeiro livro escrito e impresso. E o pastor Éder, da última vez que eu ministrei, glória a Deus, pela graça de Deus, o Senhor tem compartilhado algumas coisas e a gente pode abençoar a vida de alguns irmãos. Algumas pessoas já têm sido fortemente abençoadas. Esse livro aqui é um manual prático de oração, que são orações que o Senhor foi me dando na palavra, que são segredos do secreto, a gente pode dizer. A gente que caminha com o Senhor vai nos revelando alguns segredos, a intimidade do Senhor para aqueles que o temem. E esse livro tem fortalecido muitos irmãos. Eu tenho recebido grandes testemunhos de pessoas dizendo: Asaf, esse livro foi uma ferramenta muito grande, porque antes eu entrava no lugar secreto e tinha vezes que eu estava muito mal e eu não sabia o que fazer. E esse livro foi uma grande ferramenta que o Senhor tem usado. Então, se você deseja abençoar meu ministério e ser edificado também por aquilo que o Senhor tem feito, ali no final nós vamos estar ali com uma mesinha e estar abençoando a vida dos irmãos. Amém, gente? Então, queria começar com vocês aqui em Atos 13, verso 22. Vai falar acerca... Paulo vai fazer uma referência a Davi e baseado nessa afirmação nós iremos caminhar hoje. Hoje é um dia que nós vamos passar bastante na Bíblia. Amém? Atos 13, 22 diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Tem outro texto também que fundamenta essa afirmação de Paulo, lá em 1 Samuel 13, 14, que quando o próprio Samuel vai falar com Saul e diz: mas agora o seu reinado não permanecerá, o Senhor encontrou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Nós entendemos que a caminhada cristã, ela não é um encontro, por isso que hoje nós iremos falar de uma jornada. É muito bom se a gente todo dia acordasse como foi esse culto aqui dessa manhã, gente. O céu aberto, a adoração fluindo aqui. Mas nem todos os dias nós iremos ter dias bons, também haverá dias maus. Por isso que é uma jornada. E no meio dessa jornada nós precisamos manter um coração segundo o Senhor. E dentro disso, Davi ele aponta 4 características muito marcantes que faz ele ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque o povo tinha pedido ao Senhor um rei, e o povo escolhe um rei segundo o coração do povo, Saul. Um homem com estrutura, com beleza, com porte físico, mas Saul ele foi rejeitado por Deus por querer priorizar a sua fama e não a intimidade com Deus. E com isso Deus pega um cara, cuidando das ovelhas do seu pai, no rebanho, esquecido por todo mundo. Esse cara era Davi. Não tinha altura, não tinha estatura de guerreiro, mas era um cara conhecido pelo céu. E dentro disso, nós podemos apontar 4 características, obrigado, irmão, sobre o coração de Davi. A primeira dela é a intimidade. Quando Golias se levanta para afrontar o povo de Israel, a primeira coisa que Davi fala, ele fala: eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, porque o Senhor me livrou do urso e do leão e fará a mesma coisa com você. Um homem segundo o coração de Deus, ele flui numa intimidade com ele. Não tem como sermos segundo o coração de alguém se nós não conhecemos esse alguém. É muito bom a gente vir aqui no domingo, a gente receber uma oração, uma palavra de encorajamento, mas na realidade a verdadeira jornada começa na sua casa, no seu secreto com Deus,
na sua segunda-feira. Gente, domingo todo mundo é crente, mas e a sua segunda-feira? Como que você é? E Davi, ele tem essa marca, da onde ele está, no secreto ou na exposição, ele desfruta, ele expõe os frutos da sua intimidade com Deus. A segunda característica que o próprio Davi diz lá no Salmo 24:3, ele fala: quem pode subir ao monte santo do Senhor? Quem pode permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Jesus disse no Sermão da Montanha o quê? Bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. O fruto de intimidade é um coração puro. O fruto de uma pessoa que conhece a Deus, que vê o Senhor, é a pureza do seu coração. E Davi tinha esse coração puro, porque diante das vitórias e da derrota, o que importava para Davi era a opinião de Deus. Teve uma das guerras de Davi em Ziclac, que os amalequitas tinham chegado e destruído tudo. Davi sendo perseguido por Saul. E a primeira coisa que os caras falam para Davi é: vamos retalhar, vamos atacar aqueles que vieram contra nós. Tinha pegado as suas mulheres, levado as suas crianças, destruído todo aquele povo. E Davi, a primeira coisa que ele faz é parar e perguntar a opinião de Deus. Porque uma pessoa íntima do Senhor, ela busca ter um coração puro, que é um reflexo de uma intimidade com Deus. Outra característica é um coração quebrantado. Davi no Salmo 51:17 diz que o verdadeiro e sacrifício aceitável ao Senhor é um coração contrito e quebrantado. Ele não desprezará. Dentro da nossa jornada com o Senhor, nós iremos precisar do quebrantamento. Dentro da nossa jornada com Jesus, nós iremos precisar nos constranger diante dEle. E a palavra quebrantamento aqui no original, gente, é como uma pessoa que é encontrada por uma carreta vindo em sua direção em alta velocidade. Tem como uma pessoa que está vendo uma carreta em alta velocidade encontrar ela e ela ser a mesma pessoa? Não. Da mesma forma somos nós com a presença de Deus. Será mesmo que você encontrou a presença de Jesus? Será mesmo que você foi impactado pela glória de Deus? Será mesmo que você pode ser uma pessoa que diz: eu sou quebrado por aquilo que o Senhor está fazendo? E a última característica mais marcante de Davi que nós iremos falar é sobre temente. Davi fala no Salmo 25:14 que a intimidade do Senhor é para os que o temem, na qual Ele revelará os segredos da sua aliança. Gente, um coração temente não é um coração medroso, mas é um coração que ama, obedece e respeita a Deus. Jesus disse: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Como que nós queremos ser pessoas que temem a Deus se na primeira oportunidade nós desistimos de obedecer? Davi é um exemplo claro, que muitas das vezes ele podia seguir o fruto do seu coração, mas ele precisou, diante de circunstâncias, diferente de Saul, ele decidiu descer e obedecer o Senhor. Como que está a sua jornada? Você tem obedecido à voz de Deus? Glória a Deus. Dentro disso, nós iremos falar de 14 personalidades que nós iremos encontrar ao longo da jornada. Davi sendo um homem íntimo, com coração puro, quebrantado e temente, não é somente suficiente. Porque ter um momento íntimo, acho que todo mundo consegue. Uma hora que tem um coração puro, alguns até vão. Ser quebrantado na hora que você está errado, é o caminho. E temente, quando você não sabe o que fazer, é a solução. Mas o desafio da vida cristã é a jornada, é uma trajetória, não é somente um momento. E dentro da nossa jornada, como espelho aqui a vida de Davi, nós iremos encontrar um tipo de personalidade, que é Jessé. Jessé é aquele que não te reconhece e te despreza. A Bíblia fala que quando Samuel chegou na casa de seu pai, o pai de Davi, Jessé, ele fala o nome de todos os filhos. Ele fala o nome de Eliabe, Abinadab. Mas quando Samuel fala assim: não são esses, você tem mais algum? Ele fala assim: tem o caçula, que está cuidando do meu rebanho ali no fundo. Jessé, o próprio pai, não lembra o nome do filho. Ao longo da nossa caminhada, nós vamos ter pessoas que só vão reconhecer a nossa função e não o nosso coração. Mas não é por causa disso que nós precisamos parar e desistir. O próprio pai não sabia o nome dele, só via a função que ele exercia. Mas isso não mudava a opinião de Deus sobre ele. Talvez você está pensando em desistir por causa de um Jessé. Está na hora de você entender quem está te vendo no meio do rebanho. O segundo tipo de pessoas que nós iremos encontrar é Golias.
a oportunidade de se tornar alguém maior. A Bíblia fala em 1 Samuel 17:10, que quando os filisteus estavam ali, eles lançaram um desafio, todos ficaram amedrontados. Mas Davi, um cara que conhecia o Senhor, ele se levanta e ele vê na oposição uma oportunidade. Talvez você está vivendo uma temporada de oposições, uma temporada de calúnia, uma temporada de perseguição, mas entenda que no meio da oposição pode vir uma oportunidade de você revelar quem você é. Porque tribulações e afrontas revelam a nossa essência. Quando você está sendo apertado, o que sai de você? Quando você está sendo difamado, o que sai de você? Porque quando Jesus estava para ser entregue, ele se rendeu, ele se prostrou, ele se entregou. A primeira coisa que Pedro faz é pegar a espada e cortar o ouvido do cara. Sabe qual é o nosso problema? Querer andar em justiça própria para nos defender. Mas o que a Bíblia nos fala? Deixai a vingança ao Senhor. Não tem como corações puros andares na sua justiça própria. Essa manhã o Senhor está nos convidando a enxergar, em meio às tribulações e afrontas, a oportunidade de revelar a nossa essência. Porque é muito fácil, aqui as pessoas nos vendo exteriormente, achar quem nós somos. Difícil mesmo é quando você está no meio da tribulação. É aí que você revela quem você é. E quem você tem sido. A terceira personalidade que iremos encontrar é Eliabe, o invejoso que reprime seu valor. Eliabe foi o primeiro filho de Jessé. E a primeira pessoa que Jessé faz questão de apresentar ao profeta é Eliabe. Mas Eliabe tinha sido rejeitado por Deus. E a Bíblia fala em 1 Samuel 17:28, que quando Davi chegou ali, Eliabe vai virar para Davi e falar: o que você está fazendo aqui? Eu sei qual é o seu coração maldoso, o seu coração mau, você está vindo para aparecer. Existem pessoas que por causa da sua rejeição vão tentar reprimir quem você é. Mas você não pode parar por causa dos Eliabes, porque toda inveja é uma admiração disfarçada. Quando Davi é questionado, ele podia ter a sua identidade abalada e tentar retroceder pela repreensão e por ele ser reprimido. Mas Davi ele faz o contrário, ele se apresenta, porque ele não estava ali em seu nome. Ele fala o quê? Em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra ti. Nós não podemos parar por causa da perseguição. Nós não podemos parar por causa da inveja. Nós não podemos parar por causa da repreensão. Mas também vai existir um quarto tipo de personalidade em meio à trajetória. Saul, aquele que você serviu e guerreou as guerras dele. Mas percebendo que você está maior, ele vai querer te matar. Depois de Davi vencer Golias, as mulheres começam a cantar. Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. E a Bíblia fala que o coração de Saul se tornou duro. Ele ficou com remorso, ele ficou com raiva de Davi. Existem pessoas que quando você estiver servindo e estiver inferior a elas, elas vão ser um anjo na sua vida. Mas na hora que você começar a receber o favor de Deus, elas vão querer te destruir, porque elas não conseguem lidar com a bênção na sua vida. Gente, eu não estou aqui para ser um profeta de caos, não. Eu estou aqui para te alertar. Se você tem vivido um Saul no seu meio, não pare. Quer dizer que você está tendo um coração de Davi. Porque onde tem Saul, é porque talvez tenha um Davi. A pergunta que eu faço é: quem é você? Porque é muito fácil, meus irmãos, eu dar algo para alguém quando ele não tem. E quando ele tiver mais do que a mim, será que eu vou conseguir celebrar a benção dele? Saul sabia quem era Davi. Ele sabia que tinha sido rejeitado por Deus. Ele sabia que o Espírito de Deus não estava com ele. Por quê? Porque quando Saul estava perturbado, quem ia tocar a harpa? Mas Saul, ele não consegue se render e reconhecer o que Davi carregava. Sabe por quê, gente? Porque a única coisa que resta para quem perdeu a unção é perseguir quem tem. Só que quem tem a unção, só que quem tem um coração segundo o coração do Senhor, não busca responder mal com mal. A Bíblia fala que Davi teve a oportunidade de 3 vezes matar Saul. Mas a Bíblia fala que quando Davi estava pegando a espada em uma delas para cortar a capa, o coração de Davi entrou num temor tão grande, porque ele falou: quem sou eu para se levantar contra o ungido do Senhor? Mesmo sendo rejeitado por Deus, Davi não colocou a mão
em quem Deus estava tratando. Meu irmão, você não precisa responder às calúnias, você não precisa responder às afrontas, você não precisa ficar batendo boca, porque quem é justificado é Deus que justifica. Se a gente ficar perdendo tempo em tentar ganhar argumentos, a gente não ganha na cruz. Porque Jesus podia ter se levantado da cruz, mas Ele preferiu levantar do sepulcro. Aonde você tem se levantado? Aonde você está permitindo o Senhor te defender? Porque tem muita gente que não aguenta a cruz, quando vai falar o Getsemane. Não, é agora que eu entro em... Eu vou mostrar para esse cara quem que ele está achando, quem ele é. Eu sou ungido do Senhor. Jesus disse o quê? Se alguém está batendo na tua direita, dá à esquerda. Se está te fazendo andar 1 milha, ande 2. Se rasgou a sua capa, dá a túnica. Que evangelho é esse que queremos viver, onde nós somos os nossos próprios juízes? Davi entendeu que ele não precisava pagar na mesma moeda. Ele entendeu quem lutava as guerras por ele. Quem luta as suas guerras? Você ou o Senhor? Dentro do caminho nós também vamos encontrar uma outra personalidade. Jonatas. Aquele que respeita e honra a sua unção. Gente, Jonatas era filho de Saul. Na lógica, quem tinha que se levantar contra Davi era Jonatas. Por quê? Porque se Davi fosse para o reinado, quem ia ficar sem reinado? Jonatas. Mas Jonatas não somente honrou, serviu, mas morreu defendendo Davi. Sabe quem são os verdadeiros amigos? É aqueles que renunciam para honrar você. Porque é muito fácil eu vir aqui e querer honrar a vida da pastora Jane. Só tem essa cadeira para ela. Mas eu sair do meu lugar e falar, pastora Jane, senta aqui. Toma o meu lugar. Eu acredito que Jonatas fez isso com Davi porque ele não viu Davi. Ele viu a linhagem de Cristo ali. E será que você está disposto a renunciar à sua posição, o seu achismo, o seu eu, para que Cristo seja gerado em outras pessoas? Ou será que você vai ser acima do irmão mais velho? A herança é minha. Eu nunca recebi um cordeiro, nunca recebi um anel, nunca recebi um sapato. E o pai vira para o irmão mais velho ali da parábola do filho pródigo e diz, eu sempre estou com você. Será que a presença do pai não é suficiente, não? Haverá Jonatas no meio do percurso, mas será que você pode ser um Jonatas na vida de alguém? Glória a Deus. Haverá também Doeg. A Bíblia fala em 1 Samuel 22:9. Foi quando Doeg, o edomeu, que também estava entre os oficiais de Saul, afirmou: observei o filho de Jessé a chegar a Nobe para falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Verso 18. Então o rei ordenou a Doeg: vira-te e mata agora os sacerdotes. E em seguida Doeg, o edomeu, virou-se e atacou os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam o efode, o colete de linho. Gente, Doeg é o seu companheiro de guerra, seu amigo de batalha, mas que quer crescer falando mal de você para quem te odeia. Doeg era um cara que era da comitiva de Saul, os melhores guerreiros. Mas quando ele viu que Davi estava correndo de Saul e foi no meio dos sacerdotes, ele foi lá para contar para Saul. O companheiro de guerra de Davi foi lá contar para Saul aonde Davi estava. Só que quando Saul tem noção que ele estava no meio dos sacerdotes, nenhum guerreiro da tropa de Saul quer se levantar. Por quê? Perseguir e matar sacerdotes? Você está doido, Saul? Não é qualquer gente, não. É os sacerdotes que servem, sacrificam e ficam perante Deus. Mas quem quer crescer falando mal de você não está preocupado com a consequência que ele vai trazer. Doeg, por causa da fofoca que ele fez, resultou na morte de 85 sacerdotes. Sabe o que é isso, gente? Uma geração de sacerdotes sendo aniquilada por causa de fofoca. Você vai usar a sua boca para ser fofoqueiro, meu irmão? Sendo que uma das 7 coisas que o Senhor abomina é a difamação em meio do seu povo. Será que aqui no meio tem Doeg? Será que você está sendo um Doeg? Será que eu estou sendo um Doeg? Precisamos tomar cuidado, porque o véu se rasgou, todos temos acesso ao Pai. Para que você vai ficar perdendo tempo cuidando da vida do seu irmão, meu irmão? Vai viver o evangelho na qual Deus tem para você. Se converter, mudar, amadurecer, desenvolver o dom que Deus tem para você. Agora tudo que o irmão faz, você sabe, você opina, você tem uma opinião. E acerca da sua vida de fofoqueiro, você não cuida não?
Como nós iremos amadurecer? Como iremos ter Londres e as nações se o seu coração é peludo, fofoqueiro, difamador, obstinado, invejoso? Você está pensando, fala mesmo, Deus. Deus quer falar com você. Como que nós iremos viver um evangelho se nós estamos perdendo tempo com coisas tão pequenas? Mas, ei, aquela informação de fofoca de Doeg resultou na morte de uma geração. Você já parou para pensar em comentários desnecessários que você fez? Quantos ministérios morreram? Quantas vidas desistiram? Porque, gente, me desculpa, a porta para receber pessoas aceitando Jesus está enorme, mas e a de saída da igreja? Está saindo mais? Se nós, irmãos maduros que estamos aqui dentro, não mudarmos o nosso comportamento, Deus pode trazer Londres inteiro num culto. Será que eles vão ficar? Porque a pergunta não é pregai o evangelho e façam que aceitem a Jesus. A comissão foi pregai o evangelho e fazer discípulos nas nações. Agora, quem que você vai gerar se você é um Doeg? Será que as pessoas vão querer esse Cristo que você fala que prega? Porque você está ganhando e você está matando, meu irmão. Reveja as suas palavras. Gente, vamos ter senso. Não mata cão morto. Você foi chamado para trazer palavras de vida. Toma cuidado nos seus conselhos. Toma cuidado nos seus conselhos. Porque tem gente esperando uma palavra de Deus e Deus quer usar você. Mas você, movido pela carne, vai dar o quê? Pensa nisso. Não precisa crescer falando mal dos outros, não, gente. Cresce, vivendo o que é certo, em integridade, verdade. Nós vivemos uma época, eu sou filho de crente, neto de crente, a gente ouvia falar que a palavra, o testemunho do crente era suficiente. Antigamente, para fazer negócio. É um crente? Hoje em dia, falar assim, eu estou fazendo um negócio com um crente. Não faz não. Vai te dar calote. Quanto mais crente brasileiro em Londres, misericórdia. Ei, meu irmão, a Bíblia fala em Apocalipse 12 que eles venceram por causa do sangue de Jesus e pela palavra do seu testemunho. Como é que está o seu testemunho? Deixa eu fazer uma pergunta. Se domingo que vem o pastor Éder falar assim, olha, eu vou gravar você a semana inteira e a sua vida vai ser o filme que a gente vai passar. As pessoas vão aceitar Jesus? As pessoas vão querer viver o evangelho que você vive? As pessoas vão querer, elas vão ser instruídas a ter um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo? Ou elas vão falar, é somente mais um, que é fogo de palha? Precisamos entender em quem nós temos crido, meus irmãos. Porque se Paulo foi transformado, qual é a minha e a sua desculpa? É porque a gente quer justificar pecado e não ser um homem segundo o coração de Deus que se quebranta. Você ouve uma palavra dessa, fica pensando em Deus e o mundo. E que horas que vai cair a sua ficha? Que horas você vai permitir Deus te transformar? Que horas você vai permitir Deus trazer frutos através de você? Porque o problema de quem não produz fruto é perseguir quem está frutificando. Mas ao longo da caminhada vai ter também Samuel, que é aquele que reconhece que você carrega e te comissiona ao seu propósito. Samuel é aquele que ungiu Davi. É muito fácil eu vir aqui derramar o óleo na sua cabeça, te honrar no microfone. Mas quando Saul foi perseguir Davi ele teve que correr, porque ele não podia voltar para casa, ele não podia ficar no palácio, ele teve que ir para os pés de Samuel, e Samuel se moveu com Davi para protegê-lo. E a história é tão doida, gente. Por que você fica assistindo Netflix? Vai ler sua Bíblia. Olha que loucura. Saul vai perseguir, ele descobre que Samuel estava protegendo Davi na casa dos profetas. Aí ele manda o primeiro exército. Quando chega lá, os caras entram em transe e começam a profetizar e os caras não conseguem voltar. Aí Saul fala assim, eu vou enviar a segunda tropa. Envia, acontece a mesma coisa. Aí a terceira tropa está assim, não, mas nós não vamos. Vai. Lá envia a terceira tropa, acontece a mesma coisa. O exército inteiro fica em transe, profetizando. Aí Saul vai, diz que quando Saul está subindo na rua, ele já entra e já começa a profetizar. Ao ponto de quando ele chega no meio da casa, ele está nu, lançado ao chão. Gente, está na Bíblia, viu? Olha que coisa extraordinária. Pessoas que não somente... Samuel podia ter ficado debatendo. Saul, por que você está perseguindo? Você já foi rejeitado. Saul cai a ficha. Não.
Samuel encheu a casa da glória e não se importou com quem estava profetizando. É muito bom ser o profeta da igreja. É muito bom ser o homem de Deus, a mulher de Deus. E na hora que Deus pegar esse povo aqui tudo e colocar para profetizar, como é que vai estar seu coração? Até Saul profetizou, gente. Aonde ficou até um ditado popular na época. Será que existem Samuéis aqui que conseguem reconhecer e comissionar ministério de pessoas? Que conseguem enxergar a grandeza de Deus em Davis? Haverá também Micais, aqueles que dentro da sua casa e da sua família vão questionar o jeito que você adora a Deus. Mical era filha de Saul, princesa de Israel, que livrou Davi da perseguição do próprio pai e que amou Davi profundamente. Mas no dia que Davi está recebendo a arca em Jerusalém, ele está adorando, entregando tudo, a Bíblia fala que o coração de Mical desprezou Davi. Existem pessoas que vão te defender e te amar, mas no dia que você priorizar a presença de Deus, esquece, elas vão te desprezar. E você vai parar por causa do desprezo de alguns? Gente, Saul governou. Ele perdeu a arca, ele não se importou em trazer. Depois que Davi teve paz, a primeira coisa que Davi estabelece, segundo Samuel, é perguntar, o que precisa ser restaurado aqui dentro? Davi vai trazer a arca de volta, depois de 20 e tantos anos, porque Davi foi priorizar a presença de Deus. O homem segundo o coração de Deus, ele está preocupado em mover a glória de Deus. Ele está preocupado em trazer a glória de volta para casa. Mas haverá pessoas que vão questionar e dizer, que isso? Você está ficando doido? Ixi, virou a cabeça. Agora é só Jesus, 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 igreja, 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 igreja. E quando chega, está em casa chapando por Jesus. E vão te desprezar. Vai ter nomes, vai ter lugares que você não vai se encaixar. As pessoas vão desprezar você. E o que você vai fazer? Você vai parar porque Mical te desprezou? Asaf, é dentro da minha casa, é dentro da minha família, é todo dia um nome diferente, todo dia uma calúnia diferente. Mas você vai parar porque Mical te desprezou? Davi, você está trazendo a glória de volta para Jerusalém. É a arca voltando para o lugar na qual ela tem que estar. E por causa de um desprezo, você vai desistir. Está na hora de você lembrar o seu valor. Aquilo que o Senhor te entregou e a missão que você está desenvolvendo. Mas haverá também, gente, no meio da caminhada, Mefibosete. Mefibosete é aquele que você precisa honrar no dia da sua bonança. Mefibosete era filho de Jonatas. E quando Jonatas morre, vai dar a notícia, Mefibosete ele fica paraplégico dos pés e ele perde toda a sua herança. E a segunda coisa que Davi faz, depois de ter paz em meio ao império, é dizer, acaso algum sobrevivente vivo da casa de Saul que eu possa honrar? Gente, não se esqueça do seu pequeno começo. Não se esqueça de quem te deu a mão. Não se esqueça de quem te ajudou. Tem pessoas que você precisa honrar quando o dia bom chegar. Tem mesas de honra que você precisa consertar. Porque lembre de uma coisa, honra tem memória. Honra tem memória. Honra tem memória. E o princípio que você quebra, te quebra depois. Tem pessoas que te honraram quando você estava lá atrás. E hoje que as coisas estão começando a mudar, como é que está seu coração? Haverá também Simei, aquele que você ajudou, aquele que você abençoou, mas quando vier o dia mau, ele vai te difamar. Tem que tomar cuidado, porque tem diferença de Mefibosete e Simei. A Bíblia fala em 2 Samuel 16:6 que quando Absalão estava fazendo a conspiração, ao ponto de Davi ter que sair do seu próprio reinado, por causa da perseguição do filho, Simei, um dos familiares da casa de Saul, começa a xingar e começa a difamar Davi no meio de todo o povo e lançar pedras. Um cara que Davi ajudou, um cara que Davi abençoou, e no dia mau faz mais questão de difamar e destruir. Vai ter pessoas, gente, que quando o negócio está ruim, eles vão vir para piorar. Mas sabe o que é o mais legal? É o comportamento de Davi. A Bíblia fala que Abisai levanta a espada e fala assim, eu vou mostrar para esse cão morto quem é morto mesmo. Aí sabe o que Davi fala? Fala assim, ei, quieta aí. Talvez é o próprio Deus que está usando a boca desse cara. Sabe o que isso quer nos dizer? Que até no dia mau, você não precisa se justificar. Você não precisa se levantar em justiça própria.
Você não precisa levantar na mesma moeda. Você não precisa descer para o mesmo nível. Você foi chamado para estar com Cristo nas alturas. Não é metendo boca com o seu irmão, não, meu irmão. Levanta de nível. Tenha a postura de crente, de filho de Deus, de quem vai morar no céu. Ah, mas todo mundo faz desse jeito. Eu rodo a baiana. Deixa a baiana lá no Brasil. Aqui você tem que ser crente. Mas haverá cimeis que vão fazer questão de te difamar no pior momento. Cara, era o filho de Davi se levantando contra o próprio pai. Haveria sentimento pior? Mas vai ter pessoas que quando você está ruim, vai te dar um coice para você ficar pior. Aí você tem que analisar duas coisas. Eu não posso ser como esse cara. E mesmo se o coice vier, a difamação chegar, a má notícia bater na porta, eu vou para o meu lugar secreto. Sabe quando que Davi começa a escrever o Salmo, gente? É nesses contextos. Salmo 18, torre forte é o nome do Senhor. Eu te amo, ó Senhor, com todo o meu ser. Meu escudo, meu broquel. É nessas horas que Davi está sozinho, que ninguém entende a dor de Davi. E pior, fala mal ainda. É nessas horas que um homem, segundo o coração de Deus, expõe o que está dentro. Quando a difamação chega, como que seu coração reage? Glória a Deus. Haverá também Urias, agora o bicho vai pegar. Aquele que você ofendeu e desonrou friamente. A história de Davi é bonita até chegar a Urias. Urias é um dos caras mais nobres e fiéis em todo o reino, que está servindo o exército enquanto Davi está em casa, à toa. E vai ter dia que você vai estar à toa. Vai ter dia que a sua cabeça vai estar vazia. E você vai dar lugar ao diabo. Porque ninguém está com uma tomada ligada no 220 toda hora o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Se há uma direção é porque há uma possibilidade. Então precisamos ser cientes. Vai ter pessoas que você vai ofender. Aí sabe o que Davi faz? Está na janela de boa, vê uma mulher tomando banho. Manda chamar. Mas Davi, você tinha Mical, Abigail, tantas outras. Manda chamar. Meu irmão, quando a tua vida estiver muito de boa e muito tranquila, desconfie. Sua carne pode estar maquinando. Porque Davi não estava em guerra, não estava no campo de batalha. Era primavera, o tempo dos reis estarem na guerra, Davi estava em casa. Toma cuidado em estar no lugar errado, na hora errada e fazendo a coisa errada. Toma cuidado de estar no lugar errado, na hora errada e fazendo a coisa errada. Davi manda chamar a Betseba, fica com ela, ela engravida. E qual que é a ideia do cara? Manda chamar o marido. Tira ele da guerra e manda ele para casa. Davi tenta fazer isso 3 vezes. E o cara, por tanta honra e tanta nobreza, ele vai falar lá em 2 Samuel 11:11. Olha o que Urias responde. Urias prontamente respondeu a Davi: a arca da aliança, o exército de Israel e de Judá, repousam em tendas. O meu comandante Joabe, ó meu rei, e os oficiais do meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu ir tranquilamente para casa comer e beber e me deitar com a minha mulher? Por tua vida e por tua honra, não cometerei tal deslealdade. Gente, vai ter pessoas que você vai desonrar e você vai ferir ao ponto até mesmo de matar, friamente. O homem segundo o coração de Deus errou, e errou com gosto. Porque depois de descobrir isso, sabe o que Davi toma uma ideia? Ele fala assim, vou fazer um decreto, para ele mesmo levar o decreto de morte, para falar ao general, para deixar ele na posição de guerra, desprotegido. E não foi Davi que matou, Davi deu para quem mata. Davi não podia sujar as mãos, matar o próprio guerreiro, é muita loucura. Só que Davi deixa ele desprotegido, expõe Urias, e Urias é morto pelo próprio inimigo. Só que Davi achou que isso ia ficar, tranquilo. Eu sou o rei, ninguém está acima de mim, estou de boa. Eu mato, dou para quem matar, eu ofendo, eu difamo, eu faço o que eu quero. Ninguém vai estar sabendo. Toma cuidado, porque aonde existe Urias que você desonra e mata friamente,
Deus sempre levanta um Natã. E Natã é aquele que confronta os seus erros, que faz questão de pegar o dedinho e fazer bem assim, ó. Aí sabe o que acontece? Davi está de boa, mas o Senhor está totalmente descontente com Davi. Aí Natã chega lá, propõe uma parábola, aí Davi enche o peito e fala assim, esse pastor que fez a deslealdade tem que ser morto, é digno de morte. Aí Natã vira para Davi e fala assim, esse cara é você. O Senhor te fez rei de Israel e te deu tudo isso. Aí no verso 9 vai dizer assim, sendo assim, por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que eu reprovo? Tu matastes ao fio da espada o teu servo Urias, o heteu, e tomaste para o teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo mataste por meio das armas dos amonitas. Olha o que o profeta está dizendo. Gente, não faz as escondidas, não. A gente não te vê, mas Deus te vê. Você acha que Deus não vê mensagem? Você acha que Deus não ouve ligação? Você acha que Deus não sabe as escondidas que você fala? O profeta faz questão de revelar até mesmo como Davi matou. Quando você estiver prestes a matar um Urias, por causa que você está à toa demais, relembra quem te colocou aí. Relembra quem te deu a unção. Relembra que você é pó, e o lugar que você tinha que estar era no rebanho. Mas por causa da graça e da misericórdia de Deus, Ele te colocou em determinadas posições. Não mate os Urias. Porque, gente, difícil, fácil, não é matar Saul não, gente. É fácil demais, vai. Ele está acima de você, como você vai tocar? Agora, Urias, aí que é o complicado, ele está subordinado a você. Não cai nos mesmos erros que as pessoas fizeram com você? Matar, destruir, difamar, perseguir, ofuscar. Você não precisa pagar com a mesma moeda para quem Deus está colocando ao seu lado. Seja um facilitador, não um destruidor, chamado de pessoas. Mas ao longo dessa jornada também haverá Natã, aquele que vai te confrontar. E vou te dar uma dica, guarda para o seu coração. Todo confronto é sinal de misericórdia, porque ainda há forma de redenção. A primeira coisa que Davi faz, e isso que mostra que ele é um homem segundo o coração de Deus, que quando Davi é exposto, ele fala assim, calma aí, está falando mal de mim? Me chama, eu tenho coisas muito piores para falar ao meu respeito. Está falando mal de você? Fala isso. Não, me chama, olha, eu tenho coisa muito pior para falar mal de mim. Davi não faz questão de se justificar acerca da sua posição e daquilo que ele conquistou. Ele fala, pequei mesmo. Eu fiz o que é errado. Eu reconheço quem eu sou. Gente, fica a dica. Deus fala com você na palavra. Deus fala com você através de pessoas, em sonhos, em visões, mas chega uma hora que Deus precisa expor igual Ele expôs Davi. E não reclame quando Deus levantar Natãs, para alinhar aquilo que precisa ser feito. Porque todo confronto é sinal de misericórdia. Tem gente que odeia as irmãzinhas do coque. Nossa, mas tenho medo. Mas se você soubesse a graça que elas transmitem e daquilo que Deus faz pelo conserto, você entenderia o propósito. Porque se Deus não tivesse puxado o freio de cima, tem o freio do carro, tem o de baixo e tem o de mão. Deus puxou o freio de mão de Davi, porque Davi ia bater feio. Deus prefere nos ver frustrados do que perdidos. E se a exposição vier, se o confronto chegar, se você ouvir coisas que você não gosta, você pode ficar frustrado. Deus não tem medo de biquinho, não. Porque é melhor estar frustrado do que perdido. Deus preza pela sua alma. Deus preza pelo seu caráter. Deus preza por aquilo que Ele quer fazer através de você. Então, se você tem caído em coisas na qual o Senhor tem te chamado para um posicionamento, hoje é manhã de alinhamento. Haverá outras pessoas. Absalão. Absalão é aquele cara, aquele discípulo, aquele filho, aquele cara que você cuidou, como seu próprio filho. Que você amou, que você ensinou, mas por causa da inveja, vai buscar te destruir. Absalão fez uma revolta, um dos filhos de Davi. Fez uma reunião para tentar matar todos os filhos. Matou o primogênito por ter ficado com a sua outra irmã. Isso tudo por causa do pecado de Davi com Betseba. As consequências. Absalão começa uma revolução. E começa a difamar Davi para todos aqueles que são a favor dele. Ao ponto do reino estar totalmente dividido. Ei, vai ter pessoas que você vai cuidar. Vai ter pessoas que você vai amar. Vai ter gente que vai ser como um filho.
E quando chegar, ele pode até te destruir. Ele pode até dividir aquilo que você construiu, mas ele não pode te aniquilar. É duro, mas é uma verdade. Nós não podemos parar por causa dos Absalãos. Eles são preciosos, mas eles não são Deus. Tem muitas pessoas que pararam por causa da rebeldia, por causa de rebeliões, por causa de difamações, pessoas que você prezou e que te desonrou com força, mas você não pode parar por elas. No dia mal, Davi foi para os pés do Senhor. Davi tinha sido perseguido por Saul, por guerreiros, por amigos, mas ser perseguido pelo próprio filho não é fácil não, mas essa é a jornada do homem segundo o coração de Deus. Você está disposto a seguir? Você está disposto a seguir? Está disposto a ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? E até mesmo ter que enfrentar situações com alguns Absalões, onde vai te machucar e te ferir? E haverá também Aitoféus, que são aqueles que, movidos pela amargura, vão buscar destruir aquilo que você mais ama. A Bíblia fala que Aitofel era conselheiro real do rei. E sabendo que Absalão estava numa revolução contra o seu próprio pai, o conselheiro, o cara que estava do lado de Davi para consolidar o reinado, fica contra. Mas sabe por quê? Porque Aitofel era avô de Betseba. E por causa da morte injusta de Urias, ele busca vingança. Tem pessoas que por causa da amargura vão fazer coisas terríveis. Tem pessoas que por causa da vingança vão fazer coisas destruidoras. E sabe o que Aitofel faz? Ele se conecta para fermentar mais ainda o coração de Absalão. Absalão inicia uma revolução por uma dor que não era dele. Tem pessoas no meio do povo de Deus que são joio. E quem faz a separação do joio do trigo é ele. Porque é o joio que mostra quem é o trigo. Eles podem ter a mesma estatura, as mesmas características, mas na hora que o trigo é amassado, triturado, tem semente. Mas na hora que o joio é triturado e amassado, é infértil. Na hora que Aitofel, sofrendo pela dor da injustiça de Urias, clamando por vingança, ele foi moído por isso. Mas sabe o que produziu? Amargura, vingança, ódio e ofensa. Um cara que tinha uma trajetória maravilhosa, mas que por causa da amargura destruiu aquilo que Davi mais amava. Você já parou para analisar como têm sido seus comportamentos? Que por causa de uma amargura você tem destruído um legado? Hoje é dia de nós analisarmos o nosso coração. Porque em meio a essa jornada, você não pode se ausentar. Mesmo que exista Aitofel, Absalão, Simei, Mical, Doeg, Saul, Eliabe, Golias e Jessé, nós não podemos nos ausentar. Porque aquilo que você suporta te dá estratégia, mas aquilo que você supera te dá autoridade. Vamos superar para a glória de Deus? Vamos permitir quem tem que vir? Vamos permitir ficar quem tem que ficar? Se está chegando, ou é porque Deus quer transformar num Davi, ou porque Ele quer que nós sejamos um Davi. Não tire pessoas que Deus está usando para te tratar, meu irmão. É um processo de Deus. Para Davi ser e chegar onde ele chegou, ele teve que suportar coisas que talvez não era necessário, mas ele de bom agrado permitiu. E isso é bom, porque também haverá Jonatas, Samuel e Natã no meio da jornada. Cuida dos Mefibosetes, não mate os Urias, e ama a Deus acima de tudo. Se quebrante se for necessário, mas não se ausente da jornada. Porque na arca tem cobra, tem papagaio, tem mula, tem burro, tem girafa, tem leão, mas fora dela tem morte. A escolha é sua. Pode ter muita coisa, mas se você está ali, é para você fazer a diferença. Eu acredito que essa palavra aqui, ela é um prumo, ela é um alinhamento de Deus para nós analisarmos como nós temos vivido.
Porque a Bíblia fala em Romanos 8 que a natureza geme e padece pela manifestação dos filhos de Deus. E aquela palavra ali, os filhos de Deus, é o filho maduro. É como Jesus. Será que você está disposto a ser como Jesus? Nós cantamos aqui o descendente de Davi. Nós sabemos qual é a origem de Davi. Qual foi a trajetória que ele tomou. Para que Cristo viesse, era necessário uma referência. Muitos homens de Deus o Senhor tem recolhido nesse tempo. Sabe por quê? Porque uma nova geração tem que ser erguida. E será que Deus pode levantar você? Será que Deus pode erguer você? Será que você pode dizer, Senhor, eu me permito ser quebrado, quebrantado. Eu permito, Senhor, trazer pessoas desconfortáveis, desfavoráveis, mas para que o seu caráter se manifeste em mim. Talvez você está encontrando alguma dessas pessoas no meio da jornada, mas entenda, não é o fim. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Se você está perseguido, abandonado, rejeitado, caído e ferido, ou até mesmo errado, hoje é uma manhã para você se lançar aos pés de Jesus e entender que Ele tem estratégia e superação para você. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Coisas boas, mas também coisas ruins. Porque aquilo que estamos vivendo não define quem nós somos, mas nos consolida a tornar a quem o Senhor espera de nós. Então nessa manhã, eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero orar com você, nos poucos minutos que nós temos. Eu sei que é uma palavra dura, mas o confronto é porque ainda há sinal de redenção. Se o Senhor nos chama para um lugar mais profundo, para um lugar mais denso, para uma palavra que nos faz pensar como temos vivido o nosso cristianismo, essa manhã eu quero convidar você a fechar os seus olhos e poder fazer a oração que o próprio Davi fez. No Salmo 139 ele disse, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Deus espera por nós, mas Deus não precisa de nós. Porque se você se ausenta do processo, Deus levanta outro disponível. Porque Deus faz apesar de nós. Mas se você tem um chamado de Deus, se você tem uma unção que o Senhor te entregou, se você tem um ministério na qual Deus confiou a você, e você fala, Azaf, eu estou enfrentando isso, Azaf, eu estou sendo perseguido naquilo, nessa manhã eu quero convidar você a fechar os seus olhos e ser sincero como Davi foi. Davi não foi justificar os seus erros, ele foi reconhecer. Talvez hoje nessa manhã o Senhor quer te levar nesse lugar de se dobrar diante dele e dizer, Senhor, eu errei nisso daqui mesmo, eu ofendi Urias, que se tornou em um Saul na minha vida, mas me faz mudar essa estratégia, me faz converter um Paulo, me faz ser um Ananias que acredita na transformação de um Paulo. Nessa manhã o Senhor chama por uma igreja madura. Nessa manhã o Espírito Santo nos leva a subir mais um degrau, de não se limitar por dores, por problemas, por tribulações e por afrontas, mas que entende em meio a todas elas, existe uma graça que nos transforma. Pai, nessa manhã nós estamos aqui, reconhecendo que existe um caminho mais excelente, que existe uma esperança em meio à destruição e à desgraça, em meio ao deserto há um oásis, em meio a traições há esperança. Nessa manhã, Senhor, nós apresentamos o coração dos meus irmãos dessa igreja, e nós pedimos, Jesus, tem misericórdia de nós, que por causa de uma ofensa, que por causa de uma amargura, nós estamos nos tornando Aitoféus, matando, perseguindo, difamando. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Jesus, por causa da nossa imaturidade. Tem misericórdia de nós, Jesus, por causa da nossa rivalidade. Tem misericórdia de nós, Jesus, por causa das dissensões. Nós não queremos o vinho da devassidão, Senhor. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. E nós entendemos que não enche ninguém que já está cheio de si mesmo. Por isso, nessa manhã, Senhor,
Nós respondemos ao chamado do Senhor de se esvaziar, de se esvaziar, de se esvaziar, porque a cruz continua tendo a mesma mensagem: o sangue e o perdão. Que céu que você quer morar, meu irmão, se você não consegue conviver dentro de uma igreja? A cruz continua tendo o sangue e o perdão como a sua mensagem. Somos uma igreja que acredita na graça. Fomos alcançados por um valor e por um favor imerecido. Mas vai chegar o dia que você também vai ter que demonstrar essa graça para alguém que não merece. Senhor, nessa manhã eu te convido a levantar suas mãos por consciência. Se faz sentido para você e se você está disposto a responder essa oração, levante suas mãos. Senhor, nessa manhã nós entendemos o chamado à maturidade, a entender que da mesma graça que recebemos, iremos precisar manifestar para quem não merece, para quem nos desonrou, para quem nos difamou, para quem nos perseguiu, para quem buscou nos destruir por causa da amargura. Nessa manhã, Senhor, nós decidimos responder ao chamado de que somos corpo desse cabeça, que não fazemos aquilo que queremos, mas nos movemos na vereda do perdão, que nos movemos na vereda da misericórdia, porque Jesus disse: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Espírito Santo, eu oro diante dessas mãos levantadas, dispostas a responder ao caminho da maturidade. Hoje é manhã do Espírito Santo te relembrar quem você precisa perdoar, quem você precisa pedir perdão, porque não existe avivamento sem quebrantamento. E nessa manhã, Jesus, nós oramos, que o Senhor comece a queimar o nosso coração, não com fogo estranho, não, mas com fogo que queima a carne, com fogo que nos faz de novo, com fogo que nos dá um novo coração, um coração que está disposto a perdoar, um coração que está disposto a confiar, um coração que acredita em gente. Talvez foram homens que te feriu, talvez foi pessoas que buscou te aniquilar, mas você está aqui, você chegou até aqui, e Jesus sabe o que você está passando, mas assim como Ele venceu o mundo, porque nós teríamos tribulações e aflições, mas porque Ele venceu o mundo, e nós estamos buscando imitar, seguir, trilhar as veredas de Cristo, nós não iremos desistir. Pai, nessa manhã, o nosso clamor ao Senhor é que haja não um amor fingido em nossos corações. Pai, tira as máscaras, Jesus. Mostra como está o nosso coração, porque Jesus não coloca vinho novo em odres velhos. Corações ofendidos, amargurados, corações invejosos, ciumentos, com rivalidade e dissensão, não podem abrigar a glória de Deus. Senhor, nós não queremos um encontro, nós não queremos uma manhã gloriosa, nós queremos ser uma igreja que começa íntima, com um coração puro, quebrantada e temente. Nós queremos terminar a nossa jornada de fé íntimos, com um coração puro, quebrantados e tementes. Faz em nós, Senhor. Não desista de nós, Espírito Santo. Não desista de nós, Senhor, mesmo em meio à dureza de coração, mesmo em meio à soberba, mesmo em meio ao orgulho, Senhor. Nós queremos ser úteis, nós queremos te amar de verdade, porque a tua palavra nos fala como que vocês dizem que amam a Deus que vocês não vê, e odeiam o seu próprio irmão que vê. Oh
Senhor, nos faz viver um evangelho genuíno, não um evangelho de máscaras, não um evangelho de aparência. Pai, nós queremos morar no céu, mas queremos trazer o céu para a terra. Por isso nós oramos por renovações de mentes, por mudanças de coração. Meu irmão, está na hora de você levar o céu para casa. Está na hora de você levar o céu no meio da sua família. Tem famílias aqui que não tem referência de perdão, mas Deus escolheu a sua história, Deus escolheu as suas dores para te levantar como a referência. Senhor, nós oramos para que o Senhor nos ensine de verdade a te amar, a receber o Cristo por inteiro, a amar o difícil, o insuportável, aquele que me irrita, aquele que me aborrece. Mas eu entendo que eu preciso dele para ser corpo, eu entendo que eu preciso dele para chegar no céu, porque o fim de todas as coisas não é quem chega primeiro, mas é quem chega junto. Será que você pode dar a mão para a pessoa do teu lado e dizer: eu não quero chegar primeiro se não tiver você, eu preciso de você, eu não desisto de você. Pega a mão da pessoa e fale: eu preciso. Não é sobre púlpito, não é sobre plataforma, é sobre corpo, é sobre gente com gente, é sobre família. Meus irmãos, nessa manhã o Senhor nos convida a viver o que mais falamos. Aqui não é um lugar para frequentar, mas é um lugar para pertencer. Então me faz um favor, viva o que você prega, faz jus ao que você fala. Você pode virar para a pessoa do teu lado e dizer: eu quero pertencer com você, eu quero ser um com Jesus e você. Porque o fogo que te ativa, mas não te leva a sujeitar o seu irmão, me desculpa, é tudo menos o Espírito Santo. Nessa manhã, nós venhamos sair daqui não com amor fingido, mas com amor genuíno. Você pode dizer a última coisa: eu saio daqui, Senhor, com novos olhos, para ver o meu irmão como o Senhor vê. Se for preciso, eu saio do meu lugar, eu dou a minha honra, eu entrego o meu reinado, para ver o meu irmão cumprindo o seu propósito. Em nome de Jesus.